Olha, vamos aqui abrir uma discussão sobre um tema que é recorrente, um tema que está na pauta do dia, mas que precisa ser discutido com muita serenidade, com muita responsabilidade, mas que precisa ser discutido. A gente vai falar sobre violência obstétrica. É nesse caminho que a gente abre a conversa a partir de agora com o advogado especialista em direito médico, também presidente da Comissão de Saúde da OAB Alagoas, doutor Juliano Pessoa. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. Uma satisfação mais uma vez participar do programa. É um tema realmente muito delicado, como você bem abordou na abertura, mas, como você também destacou, nós temos que conversar no mínimo sobre ele, né, discutir alguns detalhes, porque realmente os dados de algumas pesquisas mostram que muitas mulheres suportam inúmeros prejuízos por conta de algumas práticas, no mínimo, desaconselhadas que acontecem no dia a dia aí pelo país todo, e aqui no nosso estado não é diferente, felizmente. Bem, doutor Juliano, existem protocolos, não é? Protocolos para todos os partos, porque toda forma de parto é conhecida, mesmo aqueles partos que são partos de risco, gravidez de risco, que resulta num parto também de risco, para estes a medicina também, afinal de contas, nós não estamos tratando de uma novidade. Existe protocolo para tudo, é isso? Exato, Elisa. Veja, nós tivemos um caso recente, né, que foi muito propagado na mídia nacional, inclusive, de uma influencer que estava no hospital privado, inclusive com um médico relativamente conhecido, famoso, lá em São Paulo, e ela também sofreu, na prática, ali, segundo as imagens que foram registradas, violência obstétrica. O que é que seria isso? Para que as pessoas que nos ouvem nesse momento entendam. Violência obstétrica, na realidade, é toda e qualquer conduta por parte de quem seja, não só do profissional médico, muitas vezes é associado somente à figura do médico, e não só o profissional médico. Eu costumo dizer que desde o segurança da instituição hospitalar, por exemplo, a qualquer outro funcionário, qualquer outra pessoa da equipe, incluindo aí o profissional médico, que tem alguma conduta que possa ser caracterizada como uma conduta violenta, ou seja psicológica, seja uma violência verbal, física, ou qualquer tipo de violência, é caracterizado como violência obstétrica. Então, muitas vezes, o que é que a gente visualiza na prática? Especialmente no Sistema Único de Saúde, infelizmente, né? As pessoas mais simples, muitas vezes mães jovens de primeira viagem, e que acham que determinadas condutas e procedimentos são normais e não são comuns. Então, por exemplo, xingamentos, né? Dizer que a paciente não grite, né? Quando ela está ali expressando a sua dor no momento do parto, coações, humilhações. Então, ou seja, qualquer tipo de conduta neste sentido é caracterizado como violência obstétrica. Especialmente se nós estivermos, nesse caso, tratando da figura do médico, que é quem conduz e coordena toda aquela equipe e é quem mais deve acolher e assistir essa mulher que, vale enfatizar, está num período ali, num momento extremamente vulnerável. E é a este profissional que ela confiou o transcorrer ali da sua gestação e o parto, especialmente. Então, veja, nós não podemos realmente entender como normal, como comum, condutas que tragam prejuízo emocional, físico, de qualquer natureza a esta mulher, principalmente se esta conduta vier do profissional médico que está assistindo. Bem, doutor, do ponto de vista médico, puramente médico, tem alguma conduta que no passado já foi praticado e naquela oportunidade não era entendida como violência médica e que nos dias atuais, até pelo próprio avançar da medicina e dos procedimentos, já não são mais recomendáveis, inclusive pelo próprio Conselho Federal de Medicina? Ótimo, você traz essa pergunta extremamente pertinente para a gente esclarecer alguns pontos aqui de uma pesquisa que foi feita no país. A Fiocruz realizou uma pesquisa em 2012, ali,
intitulado como Nascer no Brasil. Essa pesquisa trouxe dados significativos e alarmantes ao mesmo tempo, e agora ela está sendo atualizada nos anos 20 e 21, mas nós temos dados concretos de 2012. O que é que essa pesquisa demonstrou? Que naquela oportunidade, naquele ano, os dados que foram coletados com mais de 24 mil pacientes, demonstrou-se que mais da metade das mulheres no país sofrem algum tipo de violência obstétrica, em maior ou menor grau, no curso do período gestacional. Além disso, demonstrou-se que inúmeros procedimentos no curso ali da realização de procedimento de parto eram realizados sem o consentimento prévio desta paciente. Nós temos, por exemplo, uma manobra que era muito utilizada há anos atrás, que era a manobra de Kristelef, né, que é uma manobra onde se pressiona ali a barriga da gestante para poder ajudar a expulsar o feto. Essa manobra, por exemplo, está proscrita, ou seja, é contraindicada pelo Ministério da Saúde há anos. E lá em 2012, ainda se tinha um índice extremamente elevado desse tipo de manobra, por exemplo, sendo realizada em algumas instituições do país. Então, veja, são esses dados que chamam a atenção e que é preciso que as instituições envolvidas, né, os conselhos regionais de medicina, os conselhos de enfermagem e todas essas instituições que são naturalmente ligadas a essa temática, né, a essa pauta, que eles, no mínimo, instruam, façam eventos, o que for necessário para que os profissionais cumpram as normas que estão lá postas e cumpram também o Código de Ética Médica, especialmente, né? Então, não é concebível que uma determinada manobra, né, como eu mencionei, que está proscrita, contraindicada, seja, nos dias atuais, utilizada por qualquer profissional que seja, e sob qualquer justificativa. A ideia, como você bem destaca na abertura, não é crucificar ninguém, não é trazer qualquer tipo de celeuma em relação a essa determinada profissão. Ao contrário, são pessoas que estão aí, ajudam muita gente, salvam vidas, etc. Agora, aqueles que saem desse linear aí de ajudar ao próximo, que passam a não seguir as normas que são preconizadas, eles devem sim sofrer as reprimendas necessárias para, no mínimo, se adequar ao que é preconizado nos dias atuais pelo próprio Conselho Federal de Medicina, como você bem ressaltou. Agora, doutor Juliano, há uma rotina, eu não sei se ainda é considerado ou não, em alguma oportunidade ela é possível do ponto de vista legal, mas é aquele corte que acontece na região do períneo, ali entre a vagina e o ânus, e o intuito é de ampliar o canal para facilitar o parto, a passagem do bebê. Isso ainda é permitido em alguma situação? Olha, Elisa, isso é uma prática utilizada de forma excepcional. Esse aqui é o detalhe. Além disso, mesmo que exista uma necessidade ali no curso, né, muitas vezes que é constatado no curso da realização do parto, esta paciente ela precisa, no mínimo, ser informada desta necessidade. Isso não pode ser feito por mera liberalidade somente do profissional. É importante que a gente destaque que todo e qualquer procedimento que se torne necessário nos dias atuais, e assim recomenda a boa prática médica, o médico precisa necessariamente compartilhar, no mínimo, isto com a paciente. É direito dela exercer de forma plena, sem qualquer tipo de restrição, a sua autonomia. Ela é quem decide como é que ela deseja conduzir aquele parto. Ela é quem planeja aquele momento tão especial com um profissional, e não um profissional isoladamente, decidindo se ele faz assim ou faz assado, e simplesmente a paciente, no momento posterior, é comunicada. Não é assim que deve ser feito hoje, e não é assim que deve ser exercida a medicina nos dias atuais. Deve haver um planejamento conjunto. A gestante, inclusive, hoje em dia, se ela quiser e assim desejar, ela pode fazer o seu plano de parto previamente, trazendo todos esses detalhes, o que é que ela deseja, o que é que ela quer, se ela quer que use determinada
substância se ela não quer. Então, ela faz esse planejamento prévio com seu médico, naturalmente, em conjunto com ele, e deixa tudo ali registrado se ela for desejar. E mesmo que não exista esse plano de parto, o médico não pode simplesmente, mesmo havendo necessidade, sair fazendo tudo, até porque a paciente está ali ciente de tudo que está acontecendo, ocorrendo, e é natural que ele comunique o que está ocorrendo, qual é a necessidade, e em casos excepcionais isso pode ser utilizado. Porém, eu volto a trazer dados daquela pesquisa que eu mencionei, nascendo no Brasil, da Fiocruz. Ela trouxe que várias mulheres foram submetidas a esse procedimento de episiotomia. E, segundo a coordenadora da pesquisa, que é médica, ela ressaltou que menos de 10% daquelas pacientes necessitavam ser submetidas. Então, veja, existe uma discrepância entre a utilização e a necessidade dessa utilização. E, somado a isso, agregando-se a isso, ainda tem a questão do consentimento, que deve existir, no mínimo, essa comunicação para o paciente. Então, é isso que é o importante a gente registrar aqui, da conscientização que os profissionais necessitam, especialmente os mais jovens que estão chegando hoje, que a medicina, hoje, mais do que nunca, deve ser exercida de forma humanizada, né, de forma extremamente delicada e ajustada aos novos ditames hoje das normas que regulam essa relação médico-paciente. É isto que precisa e necessita, de qualquer forma, ficar muito claro para os profissionais e também para a população em geral, que deve, em alguma medida, buscar auxílio, caso se sinta agredida e, de alguma forma, abusada, enfim, em alguma conduta que não foi feita da forma adequada. Olha, tem uma série de reclamações, né, que passam não só pela episiotomia, que nós estamos conversando nesse momento, mas há recomendações de lavagem intestinal, até porque se faz um esforço muito grande, a gestante, a criança e todos que estão no procedimento de parto, e por isso mesmo restrição de alimentos, bebidas. Há quem peça até para que a mulher não grite ou não se expresse, mas parece-me que esse é um momento a quem relate muita dor, muito desconforto, doutor Juliano. Exato, Elise. E é aquela coisa, como eu disse aqui no início, os profissionais que estão ali assistindo essa paciente, naquele momento, que é um momento muito especial, é para ser um momento de felicidade, a chegada de um ser que foi gerado, é para ser um momento de alegria. Não pode, em hipótese alguma, é inconcebível que a gente aceite isso na sociedade, que aquele momento seja um momento onde aquela mulher, totalmente vulnerável por todos esses contextos que envolvem esse final da gestação, que ela seja, de alguma forma, agredida, mesmo que verbalmente. Né? Isso é inconcebível nos dias atuais. É como você destaca, é um momento que muitas vezes a mulher sente dor, e ela não ter, pelo menos, o direito de expressar essa dor, porque ela será, de alguma forma, destratada, agredida verbalmente por quem tem a obrigação e o dever de acolhê-la. Realmente nós não temos como achar isto normal e nem aceitar que isso ocorra no dia a dia. Felizmente, pelo que a gente acompanha, é uma minoria de profissionais que tem essa conduta, mas mesmo essa minoria deve receber a reprimenda necessária, deve receber todo o rechaçar da sociedade e das instituições, né, que fiscalizam isso, para que eles se adequem. Ou ele busque outra forma, ele vai fazer exames, vai fazer qualquer outro tipo de procedimento médico que não tenha relação com o ser humano, com o paciente. Porque se ele pretende atuar se relacionando com o ser humano, se relacionando com o paciente, ele obrigatoriamente precisa cumprir o que está posto de forma expressa no Código de Ética Médica e tratar o ser humano com o mínimo de respeito, com a conduta cortês, com a conduta acolhedora, assistindo e respeitando a dignidade da pessoa humana e também a personalidade daquela pessoa. É isso. Doutor Juliano, o que fazer? Uma mulher que sofreu violência obstétrica, onde é que ela pode denunciar? Elias, por incrível que pareça, muitas vezes as pacientes, a maioria delas,
filmam seus partos, né, registram, e vários casos são constatados dessa forma, né, como foi o caso dessa influência que eu mencionei lá atrás. Então, o vídeo está sendo ali feito, o próprio profissional, de repente, se desliga ali, né, que existe uma câmera ali, e ele passa a agir de forma natural. E isso é registrado. Então, isso faz parte de prova, tá, né, do instrumento probatório que o paciente pode registrar. Então, vídeos, registros fotográficos, gravações de áudios. Vale ressaltar aqui que a paciente é parte desse registro, então não tem problema, ela não está gravando terceiros, então ela pode sim utilizar isso como prova. E, naturalmente, o que é que ela deve fazer? Logo em seguida, assim que ela puder se recompor, que ela busque as instituições. Nós temos aqui no Estado, por exemplo, instituições que amparam as mulheres que sofrem violência. E essa violência não é só a violência do seu companheiro, muitas vezes, que reside com ela. Pode ser esse tipo de violência também. Ela pode buscar auxílio nessas instituições. Ela pode também fazer um registro junto à autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência narrando o que aconteceu ali, anexando, inclusive, a gravação e pedindo apoio também à autoridade policial para que investigue aquela conduta. Nós tivemos uma alteração este ano, agora, no Código Penal, que tipifica como crime também a violência psicológica contra a mulher. E nós podemos enquadrar a violência obstétrica nesse tipo de crime. Então, é possível também o auxílio da autoridade policial. O ideal é um planejamento, né, doutor Juliano? A gente sabe que agora há uma dificuldade do obstetra que lhe acompanha comumente ser o obstetra do parto. Há inclusive um custo para isso. Já foi alvo, inclusive, de discussão aqui, pode voltar a ser. Mas o fato é que a gente precisa planejar um pouco melhor isso. Vai ser bom para quem vai para o parto, a mulher que vai ser atendida, e vai ser bom também para toda a equipe de saúde que vai para além do médico, né? Nós temos aí, além do médico, outros profissionais que atuam nessa situação. Apenas para a gente encerrar rapidamente, doutor, o acompanhante é uma obrigatoriedade, é um direito que tem a pessoa que está em trabalho de parto. Correto, Elias, e qualquer tipo de recusa do ingresso desta pessoa, que é de livre escolha do staff da paciente, ela que escolhe se é o companheiro, se é a mãe, se é a irmã, quem é que vai acompanhá-la. Qualquer negativa nesse sentido também é caracterizado como uma violência obstétrica. O ideal é um planejamento, né, doutor Juliano? A gente sabe que agora há uma dificuldade do obstetra que lhe acompanha comumente ser o obstetra do parto. Há inclusive um custo para isso. Já foi alvo, inclusive, de discussão aqui, pode voltar a ser. Mas o fato é que a gente precisa planejar um pouco melhor isso. Vai ser bom para quem vai para o parto, a mulher que vai ser atendida, e vai ser bom também para toda a equipe de saúde que vai para além do médico, né? Nós temos aí, além do médico, outros profissionais que atuam nessa situação. Apenas para a gente encerrar rapidamente, doutor, o acompanhante é uma obrigatoriedade, é um direito que tem a pessoa que está em trabalho de parto. Correto, Elias, e qualquer tipo de recusa do ingresso desta pessoa, que é de livre escolha do staff da paciente, ela que escolhe se é o companheiro, se é a mãe, se é a irmã, quem é que vai acompanhá-la. Qualquer negativa nesse sentido também é caracterizado como uma violência obstétrica. Muito bem, doutor Juliano, muito obrigado mesmo. Um ótimo Natal para o senhor. Obrigado, Elias. Bom final de ano para todos. Doutor Juliano, muito obrigado mesmo. Um ótimo Natal para o senhor. Obrigado, Elias. Bom final de ano para todos.